Galera, o Fujimoto fez de novo. Yoro acabou de ter o momento mais humano da história inteira. A Asa finalmente ouviu o que precisava escutar. E o Denji lembrou de uma promessa que vai mudar tudo. Chainsaw Man 229 foi característico do Fujimoto. Começou emocionante, revelou camadas profundas sobre a Yoro e terminou do jeito mais caótico possível. E olha, esse capítulo foi melhor que o 228. Mas antes, eu sei que vocês ficaram focados na safadeza e esqueceram dos detalhes. Então deixa o like agora, porque quando você percebe o que o Fujimoto plantou desde o capítulo 98, você vai entender porque esse capítulo é genial. Então bora para mais um vídeo. O título do capítulo 229 é Nuichibo e Asa, e a primeira página apenas 2 pássaros voando. Ah, mas isso não significa nada, você vai dizer. Para tudo, porque já nessa primeira página tem 2 revelações massivas sobre a Yoro. Eu sei, você deve estar pensando que eu fumei algo junto com o Fujimoto, mas o Fujimoto não divide. Mas os detalhes começam aqui. Primeiro, o que diabos é um Nuichibo? Eu sei lá, porra. Foi a espécie do pássaro que a Yoro possuiu no início do volume 2, capítulo 98. Mas que porra é essa? Logo depois da Asa ser atacada pela colega ciumenta, Asa estava entre a vida e a morte, quando a guerra possui o corpo dela, através daquele pássaro. E tem um detalhe ainda mais maneiro. O título do capítulo 98 é Pássaro e Guerra. Agora, 131 capítulos depois, é Nuichibo e Asa. Coincidência? Acho que não! Conecta os pontos comigo. No passado, Yoro só via o pássaro como uma ave. Só se via como guerra. Eram conceitos genéricos, ferramentas. Mas agora, depois de finalmente confessar seus sentimentos, tanto o pássaro quanto a asa recebem nomes. E destaque no título. É o desenvolvimento da Yoro condensado em 2 títulos de capítulos. E os pássaros da primeira página, eles são a representação da Yoro e da asa. O capítulo 99 se chama Duas Aves. E esse título aparece justamente quando a asa percebe a presença da Yoro. O Fujimoto estava dando a entender que elas são as 2 aves. Agora, 130 capítulos depois, o 229 abre com 2 pássaros voando livremente. O que isso significa? Yoro e Asa vão fazer as pazes, vão conviver juntas, ou melhor, vão voar juntas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Cara, o Fujimoto estava planejando esse fim pro conflito delas desde lá atrás. Só por esse detalhe já vale muito o seu like. Voltando ao capítulo, tem uma coisa sinistra que são aquelas portas no céu. Elas estão lá desde que a Yoro chegou, mas a ideia de que tem vários demônios atrás de cada porta é assustadora, principalmente por causa da profecia sobre o rei do terror vindo do céu, mas por enquanto não são relevantes. Yoro está rindo, a Asa olha pra ela sem acreditar, e eu também não estava acreditando, porque no fim do capítulo passado, a Yoro disse que se importava com a Asa, mas depois de tudo que ela fez, é difícil acreditar. Mas aí fica claro, Yoro deixou de lado a luta contra o Denji apenas para não machucar aquele pombo. E aqui as coisas ficam profundas. Tudo bem, eu zoei muito o fato dela ter se sacrificado por um pombo aleatório, mas você percebe, aquele pombo era uma representação tanto do Nuichibo quanto da Asa, algo que ela não machucaria de propósito. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ah, mas ela matou muitos humanos. Mano, pensa comigo, cara. A Kobeni tá viva? Ela matou a Kobeni? Não matou? Então é isso que importa, mano. Então é isso que importa. O fato da Yoro ter matado milhões de pessoas, mas deixou a Kobeni viva, já garantiu um lugar no céu pra ela. Então, Asa questiona incrédula. Você nunca se importou comigo. Yoro fica em silêncio, apenas sangrando por causa do acidente. Aí vem a pergunta que a gente vem fazendo ao longo dos capítulos. Por que a Yoro manteve a consciência da Asa? Pensa comigo. No fim do capítulo 98, Yoro deixou claro que seu objetivo era fazer o Chainsaw Man vomitar as armas atômicas. Quando ela finalmente conseguiu esse poder, no capítulo 210, tecnicamente não precisava mais da Asa, mas o que ela fez? Mandou a Asa ficar sentada e apenas observar. Se ela fosse um demônio poderoso que não se importa com ninguém, por que preservar a Asa, que só deu trabalho pra ela? Vale lembrar quando a Asa tentou se sacrificar na luta contra o Pochita, quase colocou tudo a perder, e mesmo assim, Yoro manteve ela viva. Mas por quê? De volta ao capítulo atual, Yoro fica pensativa com essa pergunta. Ao fundo, a gente vai ouvindo o som da serra elétrica. Denji tá se arrastando em direção a ela. Yoro percebe que aquele vai ser o fim. Dá pra ver pelo rosto dela. E é aí que ela decide contar seus motivos. Galera, eu gostei muito desse momento. É um daqueles que o Fujimoto mostra como ele sabe fazer construção de personagem. E às vezes é algo simples, tipo como foi com a Power e o Miau, o gatinho dela. É nesses detalhes que o Fujimoto vai conquistando a gente. Então Yoro
conta. O primeiro corpo que ela possuiu foi de um pássaro, mas mesmo sendo um pássaro, ele se sentiu culpado por caçar insetos para se alimentar, bem diferente do Vegeta. Cara, nunca pensei que um pássaro fosse ser tão profundo. Yoro continua dizendo que o pássaro só estava fazendo aquilo para se alimentar, então ela achava ele burro e arrogante. E enquanto olha para o céu, a imagem daquele pássaro vai passando pela cabeça dela. Dá pra ver que aqueles momentos eram importantes para ela sim, apesar dela não admitir. Então, Denji tá muito perto. Yoro pensa que ele vai devorá-la. Calma, calma, não desse jeito. E aí, vendo que são seus últimos momentos, ela comenta: queria sentir mais compaixão e culpa, porque assim conseguiria criar armas mais poderosas. Como a gente sabe, os poderes da Yoro são afetados pelos sentimentos. As armas mais fortes da dupla Asa e Yoro era sempre algo com um significado importante para Asa. Por isso, Yoro tinha tanto esse desejo de derrotar o Pochita, seu grande rival, um dos únicos seres pelos quais ela tinha um sentimento genuíno. E é aqui que o capítulo brilha pra mim. Não foi explosão, nem porrada, é o significado mais profundo que tá escondido. Quando Yoro aceita que vai perder, ela olha pra Asa, ou talvez pros dois pássaros voando atrás dela. Sério, eu fiquei muito empolgado nessa parte. Eu sei que muita gente fica mais empolgado com ação e porrada, mas quando tem um desenvolvimento tão maneiro com uma personagem dessa, também é muito bacana. E também tem uma página inteira dedicada só pra essa cena. Eu fiquei empolgado de verdade. Por isso esse capítulo foi melhor que o anterior pra mim. É aí que a Yoro fala uma das coisas que a Asa sempre quis escutar, que as coisas pelas quais a Asa se considera culpada, do ponto de vista dos demônios, não são nada demais. E quando você vê a expressão da Asa, você sente que a Yoro atingiu em cheio. Com os dois pássaros ao fundo, voando livremente, é um momento de libertação da Asa e da Yoro. Mano, essa cena é linda. Mas qual é a culpa que a Asa sente? Vamos por ordem. Primeiro, a morte do demônio frango. Asa tropeçou e caiu em cima dele. Segundo, a morte da mãe. Asa tentou ajudar um gato, tropeçou e sua mãe se sacrificou para salvá-la. Terceiro, a morte do pai. Asa confessou que tropeçou de propósito porque não suportava mais o jeito abusivo que ele tratava a mãe. Por isso carrega uma culpa gigante ao ponto de bloquear o trauma. E a Yoro tá tocando justamente nisso agora, sendo que ela é a única que compartilha tudo que a Asa sente. É tipo a Yoro falando: Asa, você precisa se perdoar, todo mundo comete erros, você é apenas uma pessoa, os demônios são piores, com certeza são piores, né? Yoro, só dela chutando a cabeça é muito mais do que a Asa já fez em toda a vida dela. Cara, esse momento foi foda de verdade. Mas estava na hora do fim. Denji finalmente chega com aquelas presas que parece ter saído direto de um cachorro do inferno. E quando ele abre a bocona, vem a grande reviravolta. Denji se corta e dá sangue pra Yoro, salvando a vida dela. Sendo sincero, isso nunca criou nenhuma tensão. Tava na cara que o Denji nunca mataria a Yoro, porque o objetivo dele é salvar a Asa. E ele precisa da Yoro pra isso. Mentiroso! Mas então, a cena fica caótica, porque a Yoro se recupera, já derruba o Denji e aponta o dedo na cara dele. O Denji já grita: na cara não, vai estragar o velório. Mas então, Yoro fica confusa e pergunta pro Denji: Mano, tem demência? Se ele é mais burro que uma galinha. E foi naquele momento que Yoro foi cancelada por toda a comunidade da Sociedade Defensora das Galinhas. Aí ela questiona: ô desgraça, por que tu me fez beber o teu sangue? Ela começa a levantar várias possibilidades absurdas e é aí que o Denji abre a boca. Como eu já disse em outros vídeos, o Denji é um gênio de verdade. O cérebro dele trabalha e se lembra da promessa da Yoro. Yoro, você me disse uma vez que iria transar comigo. O miserável é um gênio! Sim, galera. Sim, galera. O capítulo tava super filosófico, tipo, a Yoro se descobrindo e tudo mais. E aí vem o Denji, falar disso justamente agora. Cara, isso foi muito bom. Sim, o Denji lembrou de uma velha promessa. E isso realmente rolou. Foi no capítulo 193. Enquanto Yoro tava dançando funk no colo do Denji, ela pergunta se ele realmente quer ter relações com ela. E claro, o cara balança a cabeça tão rápido que nem o Chainsaw Man conseguiria acompanhar. Então Yoro faz a proposta: se ele derrotar o demônio da morte, ela seria dele. Por favor, YouTube, não me censura por falar a palavra sexo. Eu não sei se eu posso falar isso no YouTube, mas pô, eu já não ganho dinheiro com isso, então deixa pelo menos eu me divertir. Mas então, voltando pro capítulo, eu sempre tive uma dúvida se isso era uma promessa ou um pacto, porque em Chainsaw Man, quando é um pacto, os dois lados têm que cumprir de qualquer jeito, mas tecnicamente Chainsaw Man derrotou a morte e nada aconteceu. Então foi apenas uma promessa entre os dois. E agora o Denji lembra
justamente dela. Fala que já derrotou o demônio poderoso, sem saber o nome dela, porque, né, a Shi-chan foi apagada da existência. E, cara, essa resposta foi tão foda que a Yoru não conseguiu resistir. Caiu na risada e o abraçou. Cara, é como eu sempre disse, Yoru e Denji combinam demais, porque falta um parafuso nos dois. Ou melhor, na real, os dois nunca tiveram um, só o Fujimoto mesmo. E galera, que final foi esse? Meus amigos, o Fujimoto novamente aprontou. O capítulo tava emocionante, com a Yoru mostrando um lado humano. Ela começa a se entender com a Asa, e aí termina falando sobre sexo. Termina falando sobre sexo. Pô, Fujimoto, é sério isso? É por isso que as pessoas falam que ele não consegue terminar uma história de maneira normal. Mas o pior é que faz todo sentido se tratando do Denji. Mano, ele sempre foi esse tipo de personagem. E foi tão caótico que desarmou a Yoru completamente. E isso foi maravilhoso. Aliás, teve gente em dúvida sobre o prédio que explodiu na cena final. Pra quem não entendeu, foi a Yoru que fez isso. Como ela já estava pronta pra disparar no Denji, quando ele falou da promessa, ela simplesmente disparou na outra direção e caiu na risada. Cara, eu gostei muito desse capítulo, principalmente quando você pega os detalhes, aí ele se torna melhor. Ficou tudo imprevisível a partir de agora, mas pra mim, a luta terminou aqui. Acredito que com o entendimento entre Asa, Yoru e até o Denji, a situação foi resolvida. Só fica essa questão da promessa, né? Mas ainda tem muita coisa pra rolar. Na real, eu sempre tive a teoria de que o fim do mangá seria justamente com o Denji, né? Finalmente indo pro ato com outra pessoa, né? Finalmente tendo alguma relação com alguém. Mas como a gente tá no fim do volume 2, eu não sei se vai rolar. Ou se esse volume vai acabar com os dois virando um casal oficial. Olha o que esse mangá tá me fazendo teorizar, gente. Olha o que esse mangá tá me fazendo, me forçando a teorizar. Tô teorizando se o protagonista vai perder o cabaço. Mas é isso, galera. Chainsaw Man 229 mostrou o Fujimoto no auge. Desenvolvimento emocional pesado, com a Yoru finalmente se abrindo, Asa recebendo o perdão que ela precisava escutar e o Denji sendo Denji, lembrando de uma promessa no momento perfeito. Os títulos dos capítulos conectados desde o 98, os dois pássaros voando livremente e um final caótico que só o Fujimoto consegue fazer funcionar. Comenta aí, você acha que a promessa vai ser cumprida ou o Fujimoto vai aprontar mais uma? E se você não tá lendo Chainsaw Man semanalmente, cara, você tá perdendo o pico da ficção acontecendo em tempo real. Deixa o like se curtiu, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo, porque se esse foi o 229, imagino que vem por aí. Bem, é isso, galera, vou encerrar por aqui, porque já deu, ou melhor, ainda não deu, né? Vamos ver se vai realmente dar. Vou te comer.